Paz, irmãos, vamos aguardar os irmãos chegarem, os irmãos voltarem. O vídeo travou. Sidney Silva, meu grande amigo, glórias a Deus, aleluia. Amém, irmãos, vamos dar continuidade, aleluia, à nossa meditação. Então, quando nós nos entregamos para a segurança que está em Deus, o medo ele se perde. Glórias a Deus. Os irmãos observem que os discípulos eles seguiram uma ordem de Jesus. Eles subiram no barco e entraram no lago de Genezaré. O lago de Genezaré, queridos, ele tinha uma extensão de cerca de 20 quilômetros de comprimento por 14 de largura. É um lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, como é conhecido também, uma extensão muito grande de águas. E diz o texto que na quarta vigília da noite, por volta das 3, entre as 3 e as 6 da manhã, eles estavam no barco e o barco estava sendo açoitado pelas ondas. O barco estava muito agitado. Era um barco tenebroso. E Jesus, ele se deu conta que precisava ir ter com os discípulos. Ele encerrou ali suas orações, ele encerrou ali tudo que ele estava fazendo e foi se encontrar com os discípulos. Como se encontrar com os discípulos no meio do mar, no meio do lago de Genezaré? Jesus ele foi andando sobre as águas. Eles estavam no meio daquele mar tenebroso e estavam apavorados. Eles estavam no meio daquela turbulência toda e estavam apavorados. Quando eles veem no meio daquela neblina toda, um vulto, alguém caminhando na direção deles. Diz o texto que no versículo de número 25, que é a quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu a eles. E os discípulos, versículo 26, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Aleluia. Jesus, porém, lhes falou, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Aleluia, glórias a Deus. A princípio eles sentiram medo, mas quando Jesus disse, sou eu, Pedro se animou e disse, não, eu quero experimentar isso também, eu quero andar sobre as águas. Ele desafiou Jesus, meio que desafiou Jesus. E Jesus disse, você quer, Pedro? Então desça do barco e vem. Deus está dizendo para você hoje, abandone esse seu medo, porque eu estou te chamando. Pode vir, que eu garanto, eu sou Jesus. Eu sou na sua vida, eu sou contigo. Pedro, queridos irmãos, aleluia, diz o texto, glórias a Deus, que quando Jesus deu a ordem para ele, vem, Pedro imediatamente desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, queridos irmãos, quando Pedro dá os primeiros passos, ele começou a sentir o vento forte bater no seu rosto, o vento forte bater no seu corpo. E diz o texto que ele teve medo. Pedro teve medo. Aleluia. E começando a afundar, ele clamou, Senhor, me salva. Olha, irmão, olha, irmã, às vezes nós nos acuamos, sabe por quê? Porque a gente começa a sentir as intempéries, a gente vai assistir televisão, é só notícia ruim, a gente abre a internet, é um bombardeio de informações que está tirando a nossa paz, que está tirando, aleluia, a nossa alegria de viver. A gente está recebendo vários vídeos
de profetadas, me perdoem a expressão, de oportunistas que querem se projetar no meio da desgraça, que querem se projetar no meio de todo esse caos e falar como se estivesse falando em nome de Deus. É mentira de Satanás, não está falando em nome de Deus, porque Deus, aleluia, Ele tem falado conosco através da palavra, Ele tem falado conosco através, aleluia, do seu Santo Espírito que habita em nós. E a palavra do Senhor para a nossa vida hoje é essa: tende bom ânimo, igreja do Senhor, porque eu sou contigo. A palavra, ela não nega a promessa. A palavra do Senhor não nega, aleluia, a promessa, quando ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque nós estamos com tanto medo? Porque estamos sentindo esse vento bater em nosso rosto. Porque Pedro sentiu medo? Porque sentiu o vento forte bater em seu rosto. Aleluia. Queridos, esta situação que Pedro viveu, aleluia, é uma situação que nos faz pensar que Jesus, ele estava diante de Pedro. Enquanto Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, estava tudo tranquilo. Olha quanta coisa acontece quando nossos olhos estão fixos em Jesus. Quando você tira os olhos de Jesus e começa a prestar atenção em todas essas desgraças que estão acontecendo por aí, aleluia, você começa a afundar. Jesus está dizendo para você, da mesma maneira que ele disse para Pedro, aleluia, oh, aleluia, as minhas mãos estão estendidas na sua direção, Pedro, segura na minha mão. E estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pouca fé, por que você duvidou? Por que você tem duvidado, irmã? Por que você tem duvidado, irmão? Porque nós temos o hábito de dar mais atenção para o vento, para a tempestade, para as ondas que estão nos açoitando. Porque a gente está dando mais ibope, aleluia, para tudo isso que nós estamos ouvindo, concernente a essa malária, a esse vírus que tem nos assustado, tem assustado a humanidade. Está assustando quem não tem os olhos em Jesus. Está dando medo, pavor. Pessoas estão entrando em depressão, estão ficando doentes por conta do medo, ou melhor, por conta da falta de fé que está envolvendo os seus corações. Aleluia. E quando subiu no barco, Jesus acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Em segurança novamente, em cima do barco, aleluia, eles adoraram a Jesus. Como é gostoso estar em segurança em cima do barco. Como é gostoso estar se sentindo seguro dentro do nosso barco. Mas tem momentos que nós precisamos experimentar novidade de vida com Deus e ter coragem de descer do barco, sair do comodismo. Para você ver milagres na sua vida, você precisa descer do barco. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Quem não tem? Eu também tenho. Às vezes nós temos medo. Por quê? Porque nós voltamos a nossa atenção para a nossa pequenez, como eu disse. Nós prestamos atenção nas ondas, prestamos atenção no vento forte. O medo é uma sensação gerada a partir de situações de perigo, né? Situações de perigo que nós sentimos. Glórias a Deus.
São situações de preocupação, de que algo aconteça de forma contrária ao que estava previsto. O medo pode causar estresse, ansiedade, sensações de luta ou de fuga, luta para enfrentar essas situações e fuga para ficar bem longe dessas situações. Porque às vezes, no meio de todo esse caos que o mundo está vivendo, nós começamos a pensar no amanhã. Você está aí preocupado com as contas. Meu Deus, como que eu vou pagar? Quantos microempresários, pessoas que têm um pequeno negócio, estão preocupados pensando como que vão pagar suas contas, como vão pagar funcionários, como que eu vou pagar aluguel se a empresa mandou que eu saísse de licença sem remuneração. Isso tudo o medo nos causa, porque nós estamos pensando lá na frente, estamos preocupados com o amanhã. Mas eu tenho uma palavra profética para a sua vida nessa noite, uma palavra de encorajamento. Na direção do Espírito Santo, eu quero te dizer, não temas, vai dar tudo certo. Saia do barco e confie, pois quem prometeu é fiel para cumprir, aleluia, para cumprir todas as coisas. Enquanto Pedro caminhava sobre as águas, olhando para Jesus, ele flutuava. Enquanto Jesus estava com os olhos fixos e crendo que Jesus estava ali com ele, ele flutuava, ele planava sobre as águas. Ou quase caiu de novo, mas não caiu. Durante as passadas de Pedro. Então, queridos irmãos, os ventos contrários, a escuridão, tudo fizeram Pedro desviar o olhar de Jesus das circunstâncias. Não temas, aleluia. Deus é fiel para cumprir todas as obras, para cumprir a boa obra que ele prometeu. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Glórias a Deus. Pedro, em alguns milésimos de segundo, ele pensou, vou morrer. Está tudo acabado. Pedro, em milésimos de segundo, ele pensa, é o fim. Eu vou afundar. Você deve estar pensando assim, para mim é o fim, está tudo acabado. O que eu vou fazer da minha vida? Você não vai afundar não, irmão. Você não vai afundar não, irmão. Diga glória a Deus aí, aleluia. Diga glória a Deus aí. Você não vai afundar, porque Jesus exclamou, aleluia, para Pedro, eu estou aqui para te ajudar. E Jesus está dizendo para você, eu estou aqui para te ajudar. Feche os seus olhos e contempla a mão poderosa de Jesus estendida na sua direção para te socorrer, para te manter de pé, para te manter caminhando, aleluia. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã está nas mãos do Senhor e o projeto de Deus para a tua vida está, aleluia, eternizado. Foi rabiscado na eternidade. Você não tem que temer, porque você não vai perder, aleluia, aquilo que Deus te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Quem crê assim, diga glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou sentindo a presença do Senhor, aleluia, em nossas vidas nessa noite. Louvado seja Deus. Lá em Números, capítulo de número 13, nós conhecemos bem a história que Deus mandou que Moisés separasse 12 espias para olhar a terra prometida. E Moisés escolheu esses homens todos
esses 12 homens para olhar, para espiar a terra. Capítulo 13 de Números, versículo 17, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha e vede que terra é e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habitam, se em arraiais, se em fortalezas, observem tudo. Também qual é a terra, se grossa, se magra, se nela tem árvores ou não, e esforçai-vos e tomai o fruto do fruto da terra, ou seja, se tem frutos lá, traz para nós. E eram aqueles dias, irmãos, os dias das primícias das uvas. Os 12 espias, eles entraram na terra prometida, obedecendo a ordem de Moisés, que havia recebido a ordem de Deus. E diz o texto, versículo de número 25, que depois de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra. 40 dias eles passaram espiando a terra e caminharam e vieram a Moisés e Arão para apresentar para Moisés e Arão o relatório. Eles trouxeram com eles, irmãos, 2 cachos de uvas enormes, que não dava para carregar sozinho, precisava de 2 homens carregando em cima de uma verga, em cima de um varal, aleluia, tamanho era o cacho de uva. Eles viram as uvas e o povo se juntou e experimentaram das uvas. E aí começou o relatório. E o relatório, irmãos, da parte dos 10, foi algo conflitante. Por quê? Porque eles disseram, a terra é muito boa. A terra realmente, ela mana leite e mel. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não serve, não dá para nós não. Sabe por quê? Os filhos de Anak, os anaquins estão lá. Os gigantes habitam nela. As fortalezas de Hebron, construída há mais de 7 anos, estão lá. Se nós entrarmos nessa terra, eles vão olhar para nós como se nós fôssemos gafanhotos. Para eles, nós somos gafanhotos. Não tem condição. Melhor a gente parar por aqui. Se essa é a terra prometida, eu não sei, nós estamos enganados ou Deus se enganou com a gente. Isso não pode ser a terra prometida. Nós não vamos entrar nessa terra. Essa terra não tem condição para nós. Irmãos, eram 10 apresentando o relatório para Arão e para Moisés e para todo o povo. Mas Josué e Calebe, eles estavam meio de lado, e um olhava para o outro, Calebe olhava para Josué, Josué olhava para Calebe, e maneavam a cabeça. Eu vejo pelos olhos da fé, irmãos, eu estou aqui conjecturando, os dois indignados com aquele relatório, até que Calebe, eu preciso falar. Fala, Calebe, o que é isso, gente? Essa terra nos foi dada, aleluia. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, olha aqui, povo de Deus, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Queridos, aleluia, aleluia, a palavra de Josué, a palavra de Caleb, eles foram voto vencido por conta da falta de fé daqueles homens, por conta da falta de coragem, de fé em Deus, de fé na promessa, de fé na palavra do Senhor para com a vida deles. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Aonde que você se enquadra? Você está com os 10 espias ou você está com os 2, Josué e Calebe, diante da promessa, diante
da herança que o Senhor tem para a sua vida, que o Senhor colocou na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Fé não nega a realidade. A fé não nega a realidade que nós estamos vivendo. Não. Fé não nega. Eu tenho fé, mas eu tenho consciência da realidade. Eu tenho fé, mas eu tenho consciência do caos que nós estamos vivendo. A fé não nega a realidade. Porém, irmãos, ela, aleluia, glórias a Deus, contempla o poder de Deus em face ao problema. Fé não nega a realidade, mas ela revela o poder de Deus em face ao problema. Eu não estou preocupado com o coronavírus, eu não estou preocupado com os desempregos, eu não estou preocupado, aleluia, com tudo que acontece à minha volta. Eu estou consciente, aleluia, que Ele está sentado no trono e que Ele rege todas as nações da terra e que Ele vai se pôr de pé e vai alçar voz que vai ecoar no universo e esse mar vai se acalmar. Tenha certeza de uma coisa, querido irmão, tenha certeza de uma coisa, querida irmã, aleluia, não vai faltar a farinha na panela, não vai faltar o azeite na botija, aleluia, porque já tem ordem expressa a seu respeito, vinda direto do trono de Deus, e você está guardado, você está guardada, a sua família está guardada. Retire, aleluia, essa sensação de medo do seu coração. Não ligue a televisão, mas coloque um louvor. Não ligue a televisão, vai ler a Bíblia que tem notícias melhores para a tua vida. A televisão hoje está dando promessas de que tudo está acabado na sua vida, tudo está terminado, que amanhã você vai passar fome, vai ficar na minha... Ei, presta atenção, tem promessas melhores, aleluia, aqui para você, no texto sagrado, e as promessas são da boca de Deus. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida hoje e te dizer, aleluia, pode descer do barco, que eu te farei andar sobre as águas, pode descer do barco, que você não vai afundar, porque o braço forte do Senhor está estendido na sua direção. Aleluia. Nós estamos, queridos irmãos, vivendo momentos difíceis, é bem verdade. Aleluia. E tudo isso que passa em nossa vida nos faz, às vezes, sentir muita insegurança. Estamos ao vivo aqui agora, e essa palavra, eu tenho certeza que está falando diretamente ao seu coração, como tem falado ao meu coração por esses dias, aleluia. E Deus, ele tem algo tão importante, queridos irmãos, para realizar nesses dias, tem algo tão bom para realizar em nossas vidas nesses dias. Eu penso que, olhando para as redes sociais, vendo ministrações até de líderes, de pseudos homens de Deus, homens que em muitos momentos da sua vida pregaram com grande eloquência, falaram do poder de Deus e estão se rendendo ao medo, estão se rendendo a esse mar tenebroso, esse mar revolto. É tempo de você, aleluia, voltar lá atrás, quando você tinha mais fé, quando você era mais cheio do Espírito Santo. Presta atenção, irmãos, é uma quarentena. O que é uma quarentena? Assim Deus quis. Quando Deus dá ordem para os israelitas, fica dentro de casa, fica quietinho dentro da sua casa, que o anjo da morte vai passar. Eles ficaram em casa, obedecendo à voz de Deus. E as pragas que foram enviadas para o Egito, é interessante, né, irmãos? Uma escuridão terrível abateu sobre o Egito.
Mas o texto diz que na casa dos hebreus tinha luz. A praga das moscas espalhou mosca em todo o Egito, mas na terra de Gósen, onde habitavam, aleluia, os israelitas, os hebreus, as moscas não chegavam. Nada vai chegar na sua tenda, fica tranquilo, nada vai chegar na sua tenda. E se Deus mandou que nos recolhêssemos por esses dias, não tem problema não. Nós vamos esperar com paciência no Senhor. Nós vamos voltar com muito mais força. Igreja do Senhor, nós vamos sempre nos render à ordem expressa do céu. Isso é ordem de Deus, não é ordem do homem não. Mas nada está perdido, porque a igreja está de pé. Nós temos promessa. Essa terra é nossa. Essa terra é nossa. Tem gigante. Tem as fortalezas de Hebron. Está. Glória a Deus. Quero orar com você neste momento. Feche os seus olhos. Coloque aí a sua mão no coração. Aleluia. Aí dentro da sua casa. Glórias a Deus. Curve a sua cabeça. Pai Santo e Deus eterno. Nós estamos, Senhor, no meio desse mar revolto. As ondas têm assolado o nosso barco. O vento tem soprado forte. Eita, mas nós não estamos observando o vento. Nós não estamos observando as ondas. Os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Estamos andando sobre essas ondas e não vamos afundar. Estamos andando sobre essas águas e não vamos afundar, porque o Senhor é conosco. O Senhor, Deus de Israel, Ele tem contemplado a nossa luta. Ele tem contemplado muitos corações que estão com medo, estão cheios de desespero. Oh, meu Deus, aumenta a fé do teu filho hoje, aumenta a fé da tua serva hoje. Vai ser uma noite de descanso, de sono reparador. Você não vai, mas você não vai ser atingido, pois Ele te guardará de todo mal. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Receba essa palavra para o teu coração. Aleluia. Manda aí, glórias a Deus. Um aceno, um tchauzinho, um joinha. E não tenha mais medo, viu? Não tenha mais medo. Pede para o Senhor tirar o seu medo, esse desespero do seu coração e te dar mais fé. Colocar mais fé no seu coração. Aline Viana, Deus abençoe sua vida, viu, Aline? Glória a Deus. Cíndia, irmã Cíndia, Helenita, beijo, Helenita, no coração. Irmã Claudete está aqui assistindo. Damião filho, glória a Deus. Tatiane, Sueli, aleluia. Ademar, irmão Ademar Macedo, irmão Disseu, glória a Deus. Deus abençoe tua vida, irmão Disseu. E eu quero, queridos irmãos, mandar aqui um abraço muito especial, nosso querido irmão, grande amigo e companheiro, nosso irmão Robson, que hoje está completando mais um ano de vida. Robson, Deus abençoe a tua vida, viu? Chuvas de bênção